Boa noite, gente. Convido a se porem de pé para a gente começar esse culto rendendo louvores ao nosso grande santo Deus. Queria estar convidando vocês a estarem abaixando sua cabeça, conversando com Ele essa noite. Senhor Deus, Pai, estamos aqui, Senhor Deus, para tudo entregar, Pai. Estamos aqui, Senhor Deus, porque sabemos que o Senhor é o melhor para nós, Senhor Deus. E antes mesmo disso, Senhor Deus, foi porque o Senhor quis que nós estivéssemos aqui, Senhor Deus. Como soberano Tu és, Senhor Deus. Faça com que a gente possa estar cantando a Ti, Senhor Deus, palavras que saem do nosso coração, Senhor Deus, essas palavras sejam verdadeiras, Senhor Deus. Estamos aqui para Te sentir, Senhor Deus. Toca, Senhor Deus. Eu quero estar neste lugar onde o pecado é perdoado e as culpas são levadas. Eu quero estar neste lugar onde o amor não se esfrie e o fogo não se apague. Em Tua presença, Senhor Jesus. Em Tua presença, Senhor Jesus. Santo Espírito, eu me rendo ao Seu agir. Meu anseio é permanecer em Teu amor, em Tua presença, Senhor, em Sua presença, em Tua presença, Senhor, em
semelhante a homem, se esvaziou, servo tomou, e assim mesmo se iluminou, e como filho obedeceu até a morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, exaltou e deu um nome que é sobre todo nome, o céu e na terra e debaixo da terra, ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. O seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Senhor Deus, Pai, estamos aqui em Tua presença, Senhor Deus. Proclamando, Senhor, a Tua vitória, Senhor Deus. Que cada louvor reflita a Ti, Senhor Deus. Cada palavra que sai das nossas bocas, Senhor Deus, seja somente a Ti, Senhor Deus. Se tem algum coração aqui, Senhor Deus, com dois senhores, que o Senhor ajude a enxergar, Senhor Deus, que só o Senhor basta, Senhor Deus. Te amamos, Deus. Próxima música a respeito da glória de Deus. Ele é o Rei da Glória. Convido você a estar proclamando isso. Quem é esse Rei da Glória?
desse Rei da Glória, vindo do Deus criado. Seu nome é Jesus, precioso, poderoso, Rei do meu ser, Rei da glória. Glória a Jesus, amém? Boa noite para quem eu não vi, você que está em casa, que a graça de Jesus esteja conosco, que adoração bela estar aqui junto com vocês, cantando o nome de Jesus, amém? É nele que nós confiamos. Passaremos por momentos de generosidade, e pensar em generosidade é ver a vida de Cristo. Cristo foi tão generoso, que Deus enviou o seu próprio Filho para que viesse morrer para o meu e o seu pecado. Estamos livres. Se você ainda não tem Cristo, saiba que você pode ser livre completamente por causa da generosidade, do amor do Pai enviando o seu Filho para derramar o seu sangue precioso por nós. Esse é o momento nosso, isso é maravilhoso, é precioso, nós respondermos em adoração ao Senhor e ser generoso. Nós temos grandes desafios nessa igreja IPB Atos tem bastante desafio pela frente, conta com os amados irmãos. Nós precisamos ser generosos. Por quê? Porque a igreja precisa alcançar as cidades. E é nós aqui juntos, contribuindo, dando o nosso melhor para que possamos, então, fazer com que a palavra do Senhor, o Evangelho, chegue em todos os lugares. Isso traz alegria. A palavra do Senhor diz que aquele que dá com alegria, seu coração enche de paz, o Senhor os abençoa, não por uma troca, não é por isso, é porque a gente entende tanto esse amor de Cristo,
que Ele fez por nós, o que acabamos de cantar. Nós precisamos então levantar e levar esse Evangelho para onde nós pudermos. E ser generoso isso nessa igreja. Tudo que entra aqui é para a glória do nome do Senhor. Tenho certeza disso que você pode ter. Então, queridos, eu queria orar. Eu queria que, então, se você quiser dar o seu dízimo, a sua oferta, você tem algumas maneiras. Aí na sua frente da cadeira tem um envelope. Você pode estar pegando o envelope e colocando o seu valor, escrever. Também tem a maquininha lá atrás. Quem está com a maquininha hoje? Lá o presbítero Douglas, vai até ele. Lá você pode passar em débito e crédito. É uma nova maneira, a gente também está incluindo aqui na nossa igreja. Você pode fazer por transferência bancária. Só pegar também lá com o Douglas, agência e conta. Você que está em casa, mira aí no QR Code, você também pode fazer por transferência da sua casa. Contribua com a obra do Senhor. Grandes coisas o Senhor tem feito e fará por nós. Então que possamos ser um canal de bênçãos na igreja e onde nós estivermos. Abaixe sua cabeça e ore ao Senhor nessa noite. Agradeça a Jesus pelo sacrifício, pela generosidade dele. E que possamos então, em adoração, também responder a Ele, sendo generoso. Pai, obrigado, ó Senhor, por estar nesse lugar. Eu lembro do salmista quando diz: é melhor estar na tua casa do que em outros lugares. Isso é verdade. Coloque isso no nosso coração, Senhor, que jamais possamos abrir, ó Deus, mão de estar na tua casa. Ó Deus, ouvindo a Tua palavra, podendo cantar louvores, exaltar aquele que nos salvou. Não tem lugar melhor. Nesse momento, Senhor, nós oramos pelos dízimos e pelas ofertas que serão colocadas aqui. Que o Senhor possa abençoar, Senhor, esta igreja, os seus projetos, nas suas idas pelas cidades, que possamos, Senhor, alcançar vidas, resgatar vidas através da Tua palavra, do Teu Evangelho. Vá conosco, Senhor, por favor, usa-nos poderosamente, que no final desse ano de 2021, possa ser, Senhor, ó Deus, frutífero para esta cidade, para onde nós estivermos, Senhor. Usa-nos, Senhor, onde nosso pé pisar, nossa mão colocar, seja o poder do Teu Espírito agindo, Senhor, naquele lugar onde estivermos, e que, Senhor, a Teu nome seja glorificado, e o que o inferno se abale, e que vidas venham se voltar para o Senhor, em nome de Jesus. Esse é o nosso desejo, Senhor. Então, Pai, abençoa-nos. Abençoa as famílias aqui representadas. Pai e mães que estão desempregados, por favor, Senhor. Oramos porque confiamos que o Senhor é Deus que provê e pode todas as coisas. E mesmo a pandemia, o Senhor pode fazer o que quiser. Então, Pai, em nome de Jesus, abençoa as casas, as famílias, ó Deus, financeiramente, com saúde, com emprego, por favor. Essa é a nossa oração. Nós confiamos tanto em Ti, Senhor. Muito obrigado. Queremos fazer esse momento um momento de adoração, de gratidão, ó Senhor, e de resposta por tudo o que o Senhor fez por nós, através de Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Se você assim desejar, só vir aqui e depositar o seu dízimo, a sua oferta. Amém.
Boa noite. Som. Saindo. Acho que está muito. Som. Está saindo? Esqueci, né? Pessoal, boa noite. É um prazer novamente estar aqui. Dessa vez, não para ensinar, mas também ensinar, mas para trazer a mensagem dessa noite. Ok. Acho que não está bom aqui. Deixa eu desligar aqui. Som. Então, gente, boa noite. Como é que vocês estão? Bem? Que bom, isso é muito bom. É um prazer novamente estar aqui. Foi me dado esse privilégio de poder compartilhar com vocês a Escritura, a Palavra de Deus. É uma noite muito alegre, muito feliz para a nossa igreja. Nós temos batismo, temos apresentação. É uma noite realmente especial para nós. E esse privilégio que Deus me dá, eu quero honrar. Quero orar com você antes de começar. Por favor, feche seus olhos, vamos orar. Pai Celestial, nós te exaltamos na noite desse dia. Temos inúmeros motivos de adorar o teu nome. Estamos gratos a ti, Senhor, pela tua bondade, a tua misericórdia, a tua compaixão e o teu favor que nos encontrou em meio a um meio de pecado, Senhor, e nos resgataste para ti com braço forte. Nessa noite quero humildemente me colocar diante de ti, Senhor, sabendo de minhas limitações para entender a profundidade da Escritura que aqui está registrada, mas eu creio que o teu Espírito que habita em mim, ele é poderoso para me fazer compreender com lentes mais claras, como tu as registraste, Senhor. Então dá que a esses ouvintes e a quem nos assiste pela internet possa realmente, Senhor, compreender a grandeza desse Deus que redime seres caídos e os chama para um projeto de redenção por meio do seu Filho Jesus na cruz do Calvário. Que a tua graça seja conosco, Senhor, nessa exposição, e que o teu nome seja glorificado, Senhor, por tudo isso. Em nome do Senhor Jesus eu oro. Então, nós vamos falar sobre Gênesis capítulo 3, o tema dessa mensagem, esse drama cósmico, o grande drama cósmico. Será que ele tem fim? Para você, por que chegamos a uma condição tão terrível? Por que a humanidade desceu tanto? E por que vivemos dias de pavor? Para a gente entender tudo isso, a gente precisa voltar lá no início. Precisamos voltar, ao início de tudo, onde Deus fala como Ele criou o mundo, Ele mostra o que aconteceu com o homem, com o pecado, e o que o pecado causou em nosso coração. É sobre isso que eu quero falar nessa noite, a queda e o caminho para a redenção, e como Deus vai trabalhar isso. Então eu te convido, por favor, que acompanhe comigo a leitura do texto de Gênesis, capítulo 3. Nós vamos ler do verso 1 ao 24, conforme está aqui na projeção. Diz o texto: mas a serpente, mais astuta do que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão. Verso 5: porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar com entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus,
costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus, só um instantinho aqui, por favor. Onde eu estou? Verso 9. Obrigado, saiu aqui da formatação. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Então o homem disse: a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. 13. Então o Senhor Deus disse à mulher: que é isso que você fez? A mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Esse lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Verso 16. E a mulher, ele disse: aumentarei em muito os seus sofrimentos na gravidez. Com dor você dará luz a filhos, seu desejo será para o seu marido, e ele a governará. E Adão disse: por ter dado ouvidos à voz da sua mulher, e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa, em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias de sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. No suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó, e ao pó voltará. E o homem deu à sua mulher o nome de Eva, por ser a mãe de todos os seres humanos. O Senhor Deus fez roupas de peles, com as quais vestiu Adão e sua mulher. Então o Senhor disse: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. É preciso impedir que estenda a mão, tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. Por isso o Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden, para cultivar a terra da qual havia sido formado. Verso 24: e depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia em todas as direções para guardar o caminho da árvore da vida. Então aqui nós voltamos ao início, onde o grande drama cósmico vai acontecer. Um mundo de guerras, de racismo, de doença, de maldade, de crueldade, de sofismas e modos de viver que o ser humano aprendeu deste cara chamado Adão. Eu tenho muito problema com isso, porque um ser que passeava no mais lindo jardim que já foi falado em toda a história da humanidade, que era um jardim chamado Jardim do Éden. Esse jardim foi plantado por Deus, foi colocado por Deus no meio, após a criação. Gênesis 2, Deus faz o mundo, Deus termina a criação, Deus cria também, Deus faz Eva para Adão, voltando ao capítulo 2, entrega Eva a Adão, e o texto diz que ele se encanta com a beleza de Eva, e Adão estava ali muito feliz, em comunhão, parece que não plena com o seu Criador. E no meio desse cenário de beleza, glória, também podemos dizer de encontro com a majestade, este homem chamado Adão, ou Adam, ele vai realmente dar ruim. Ele, pelo que nós depreendemos do texto, não ouve a voz do Senhor seu Deus, não cuida do jardim como deveria cuidar. Aliás, Deus deu a ele uma tarefa que era para dar nomes a todos os animais, e ele, pelo que nós compreendemos e depreendemos, e os teólogos dizem isso, ele vai
fazer vista grossa para o que está acontecendo nesse cenário, onde esse ser sutil, perigoso, astuto, como diz o texto, a mais astutas ou o mais astuto de todos os animais selvagens. Então aqui começa o grande drama. Satanás subitamente aparece no capítulo 3. E aí fica uma pergunta: o que ele estava fazendo lá, no jardim que Deus criou, onde a glória, a harmonia reinava? Realmente é difícil da gente compreender isso. É muito difícil. O que os teólogos pensam é como um homem foi criado com livre agência. Livre agência é o termo que se usa teologicamente correto para livre-arbítrio. Deus dá a ele a possibilidade de ser um ser moral, ok? Com um pressuposto para o bem ou para o mal. Deus não o cria como cria-se um androide, um robô com um programa implantado para dizer sim, sim, e sempre sim, não, não, quando for. O ser criado das mãos de Deus, embora Miguel Ângelo, quando retrata na Capela Sistina, Miguel Ângelo é um grande escultor, pintor, e realmente entende de anatomia, ele retrata um homem meio... Eu realmente acho admirável a obra de Miguel Ângelo, mas o Adão de Miguel Ângelo é um homem complexo, ele só tem estética. Eu prefiro pensar que este homem Adão foi criado com certos poderes, certas características do ser que o criou, Deus. Na Capela Sistina, vocês sabem, é um quadro onde o dedo de Deus está estendido para o homem, supostamente ali Adão, e está dando vida a ele. Mas vamos pensar juntos. Ele sai das mãos de Deus, ele foi formado do pó da terra. Será que esse homem era tão realmente incapacitado, ignorante, desprovido de algum atributo que o impedisse de ter discernimento sobre as coisas mais essenciais? Por exemplo, obedecer o que Deus disse a ele. Em Gênesis 2, Deus disse para ele: olha, de todas as árvores que existem no jardim, você pode comer, mas de uma árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal, você não vai comer desse fruto, porque no dia que você comer desse fruto, você vai morrer. Ou seja, é uma ordem tácita de Deus, é uma ordem que não poderia ser pervertida por Adão. Por quê? Porque Adão é humanamente o primeiro governante da terra, em termos de humanidade. Ele é o rei da terra, ele tem o domínio, e ele tem inteligência, e ele tinha também na sua estrutura biológica, talvez na estrutura espiritual, grandes capacidades de compreensão, como nós perdemos isso. Ou seja, resumidos a 100 e poucos anos, 120, talvez pessoas mais velhas vivam isso. Agora, Deus determina para ele a ordem tácita que ele não coma. E aí o que vai acontecer? Satanás, a serpente, a Bíblia diz que essa serpente, ela é Satanás. Em inúmeras passagens da Escritura você vai encontrar isso. Em inúmeras passagens. E o texto vai dizer que em algum momento ela está próxima àquela árvore. Ela estava próxima à árvore que ela não podia comer do fruto. Ela não podia de forma alguma. E eu faço uma pergunta retórica, não precisa responder. Aonde estava Adão? Existe até um livro, não sei se alguns conhecem, Larry Crabb escreveu um livro chamado Onde Estava Adão? A Bíblia King James, que eu trouxe aqui, diz que Eva estava próxima ao seu marido, e os dois comem juntos. Mas nenhuma outra tradução que eu procurei em inglês e em outras línguas, não diz que eles estavam juntos. Mas o fato é, para Satanás falar da árvore, aparentemente, como eu coloquei no slide, volta lá o primeiro slide, eu queria fazer uma menção a ele, lá o início, a capa. Aparentemente, é o momento que ele espera que Eva está desligada, ela está desconectada, ela está pensando na maravilha de viver uma vida plena. E aí, William Blake, um grande pensador e também pintor, ele registra esse momento de uma serpente
realmente ele usa a imagem bíblica, que era uma cobra, e a Bíblia não vai dizer que era um Satanás incorporado numa cobra. A serpente, animal criado por Deus. Pode ser que, usando a serpente, vocalmente falando, ele tenha falado na boca dessa serpente. Então, irmãos, vamos pensar juntos. Eva e Adão tinham contato com o seu Criador na virada do dia. O texto vai nos dizer isso. E o que eles aprenderam sobre a majestade de Deus? Nós aqui, enquanto adoramos a Deus em poucas canções, 3, 4 canções, 5, nosso coração se dilata para adorar, para tentar conhecer mais sobre Ele, para tentar se conectar melhor com Ele. Sentimos um senso de maravilha quando o adoramos e não sabemos o que é presença tangível. Ou seja, possamos tocar de uma certa forma, não tocar fisicamente em Deus, não é isso que eu estou dizendo, um acesso mais próximo a Deus. E nós vemos que parece que não havia interesse de Adão ou de Eva de adorar a Deus. Tanto é assim que o texto vai nos dizer que quando a serpente chega e ele vai realmente enredar Eva numa história mirabólica, terrível, ele vai duvidar do caráter de Deus, ele vai desdenhar do caráter de Deus, e ele vai induzir a Eva a pensar que Deus não é bom, que Deus realmente não está interessado que eles conheçam o bem e o mal. Eu vou com vocês agora, eu vou caminhar, não vou ser expositivo em todos os versos, eu vou trabalhar alguns versos, e especificamente o verso 15, que é a promessa da redenção, mas eu queria ler com vocês, mais uma vez, o que a serpente disse para a mulher. Acompanhe comigo o verso 4. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Olha isso, é um sofisma, é uma mentira transvestida de verdade. Sim, quando eles comessem do fruto do bem e do mal, eles iriam conhecer o bem e o mal em algum dia? O que vocês acham? Deus iria realmente ensiná-los sobre tudo. Em certo modo, os pensadores, os filósofos e também, digamos aí, os teólogos, pensam que Adão era um protótipo, um modelo que estava sendo treinado para um nível de obediência, um nível de dependência de Deus. Imagine, gente, a majestade das majestades, o ser mais glorioso do universo, cria um ser limitado, que é Adão. Então Deus vai formatar esse homem para um nível humano, um nível de obediência, um nível de humanidade, que até então, hoje foi feita uma pergunta: quanto tempo demorou para que Deus decidisse criar o homem? E a resposta do professor foi: não sabemos, mas Deus decide em algum tempo, no tempo e no espaço, fazer isso. Mas o fato é que esse homem está sendo moldado por Deus no nível de obediência para seguir adorando a Ele. E o que esse homem faz? Eu vou imputar a culpa a Adão. E eu vou explicar por que essa culpa está imputada diretamente a Adão. Porque Eva, ela vai ser seduzida psicologicamente pela astúcia, pela beleza, pelo enredo, e até porque o mal ainda, supostamente em nenhum lugar da Bíblia diz, o mal ainda não havia penetrado esse lugar santo, separado por Deus. Então era algo inusitado, surpreendente para ela. Então ela é enredada, ela é enganada pela serpente. O verso 7 diz: então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ou seja, todo o escopo, toda a roupagem, toda, digamos assim, toda a estrutura de pureza e de inocência é rompida nessa hora. Olha aí, o caos se instala no mundo, e a partir daí nós vamos caminhar para dramas e mais dramas. O capítulo 4 vai ter um homicídio, e a gente vai caminhando pela história, nós vamos ver o quanto o homem vai realmente se distanciando de Deus.
Então, vamos dar um pulinho comigo aqui, no verso 15, e eu quero fazer alguns poucos comentários. Verso 15 diz assim, prestem atenção que isso aqui é importantíssimo, porque os teólogos dizem que aqui é o proto-evangelho, ok? É a primeira, seria uma essência prévia do evangelho. Diz assim o texto: porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Ou seja, Deus está agora entrando para resolver essa problemática grave que foi a queda. Ele vai pôr inimizade entre você, o texto diz isso, e a mulher. Deus está falando aqui da serpente e também do descendente dela. E este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. O texto aqui nos aponta para redenção. Vocês podem ler comigo Romanos 16:20, não está ali, Romanos 16:20. Eu queria brevemente ler com você esse texto, tá bom? Eu vou aqui tirar aqui. O que aconteceu foi que o tablet deu um problema, eu estou voltando para o celular. Vamos abrir aqui Romanos 16:20, nós vamos ler esse texto, ok? Ele é muito importante para nós. Romanos 16:20 diz o seguinte: o Deus de paz em breve esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. Aí ele termina com a graça do Senhor Jesus Cristo seja com vocês. Ou seja, já há aí uma promessa de que o próprio Deus, ele agora entra com força para resgatar esse homem caído. Ele não mais vai permitir que essa história vá para o fim, conforme a gente vê. Nós estamos agora em 2020 vivendo dias terríveis. Escatologicamente não há um desenho que a gente possa dizer, bem, em 2021, 2025 teremos prosperidade. Não, irmãos, nós não temos essa garantia. A pandemia pegou o ser humano de surpresa. Nem supostos profetas, nem filósofos, ninguém pode dizer que o mundo estaria debaixo de medo terrível. Não é? Um pequeno micro-organismo apavorou o planeta e está apavorando. Agora eu preciso fazer com vocês algumas considerações sobre isso, porque a queda do estado original, o afastamento da glória de Deus, Romanos 3:23 diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É esse o estado que nós nos encontramos. Por isso que o homem mente, rouba, fere, estupra, adultera, promove injúrias, promove o mal no mundo. Mas só que essa história, esse drama vai ter fim. Aí eu vou pensando como os filósofos viam isso. Está travado ali, não dá para a gente avançar no slide. Os filósofos vão dizer, bom, o homem é bom, eu acho que o homem é bom. Jacques Rousseau disse que o homem é bom, ele pode ser corrigido, mas há contradições. Nós vamos estudar a filosofia, a psicologia, nós vamos encontrar opiniões muito díspares, muito divergentes uma das outras. Algum segmento acha que o homem é bom e ele pode ser melhorado com a educação, outro segmento, entre o qual eu me encontro, entre os teólogos, eu não sou teólogo, no sentido pleno, mas um estudante de teologia, o homem é mau, o homem pecou, e ele se distanciou de Deus, é o que a Bíblia diz. E o que ele precisa fazer? Ele precisa realmente ouvir a voz do seu Criador. E como ele pode fazer isso? Só há um meio legal, bíblico, que você pode fazer isso. É ouvir o Evangelho de Jesus. É crer no Senhor Jesus. Há um texto no Novo Testamento que Paulo pregando a um carcereiro e a sua família, e é perguntado para Paulo: o que podemos fazer para sermos salvos? E ele diz: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e tua casa. Não há um outro caminho. Filosofia é bom, arte é bom, psicologia é maravilhosa, a gente consegue entender nossos dramas, mas nós não conseguimos dar fim ao grande drama cósmico no qual estamos imersos. E o que é mais dramático ainda é que quanto mais nós pensamos que a ciência tem as respostas para nossas vidas, nós nos equivocamos. A ciência é um grande esteio. Foi por ela que Deus disse: a ciência se multiplicará.
É claro que Deus deseja que tenhamos conhecimento científico e realmente esse conhecimento seja para nos trazer uma vacina. Nós estamos esperando uma, estamos orando por isso. Mas o problema do drama humano é que ele quer depender de ciência, ele quer depender de filosofia, ele quer depender e confiar nas suas riquezas, no seu intelecto. E aí é que está, a natureza caída desse homem não tem realmente habilitação saudável para realmente apostar nessas coisas. Por isso que o drama de Gênesis caminha lá para, eu vou caminhar um pouquinho, para Isaías capítulo 53, vou caminhar na escritura. Isaías 53 vai nos falar de um que veio para resolver o problema do pecado e da queda. Este um é Jesus. Em Isaías ele é retratado como servo sofredor. Ele é retratado como alguém que levou as nossas dores, as nossas enfermidades, e todo o castigo da humanidade foi recaído sobre os seus ombros. O texto diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aí a gente já começa a pensar: poxa, mas demorou, e está demorando. Sim, é claro que demorou, mas para a perspectiva humana, porque um ser eterno como Deus, o tempo, ele está acima, ele transcende ao tempo e à eternidade. Então isso para Deus não é tanto tempo, para nós sim. O grande problema foi Adão, ele não honrar o que Deus disse a ele: no dia que você comer desse fruto. E sabemos tão pouco sobre essa árvore. Ela pode ter vários enigmas. Eu não quero fazer conjecturas sobre isso, mas Deus disse: não comam. Agora eu pergunto a você: o que isso tem a ver com a minha vida aqui em São Gonçalo, século 20, 21, nosso tempo de modernidade? O que isso tem a ver, pastor? Eu quero saber como que eu me expresso, como é que eu falo sobre isso. Bem, você tem dois caminhos. Se você não crê nas Escrituras, não crê em Jesus, creia. A Escritura, ela é digna de toda confiança, você pode crer com todo o seu coração. E se você não entende isso, você que nos assiste e ainda tem uma mente que tem bloqueios para entender a Escritura, procure conhecer melhor quem é Deus através de Jesus. Se você procurar Jesus na filosofia, você vai encontrar um Jesus histórico. Rousseau vai dizer que o homem é bom. E eu queria fazer uma pergunta retórica: será mesmo? Really? Pergunta para minha esposa se eu sou um homem bom, no sentido pleno, sou um homem romântico. Não, o texto bíblico diz que nós somos maus. A Bíblia diz assim: vós que sois maus, Jesus disse isso, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. Nós somos maus, e esse drama nos acompanha até que nós encontremos a salvação em Cristo Jesus. E se nós não caminharmos para entendermos a redenção, que Gênesis 3,15, que tem uma promessa de Jesus esmagar a cabeça da serpente e subvertê-la e realmente tomar dela esse domínio provisório que ela tinha, quando ela chega para Jesus lá no dia da transfiguração, Satanás aparece diante do Senhor e diz para ele assim: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. E Jesus o repreende, e ele diz: para trás de mim, Satanás, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, nós precisamos entender que vivemos debaixo de um domínio do pecado, nós somos pecadores, somos maus. Acho que foi Thomas Hobbes que disse isso, né? Que o homem é mau, perverso. Thomas Hobbes escreveu um livro chamado O Leviatã, e ele realmente entendeu lá no século XVI que o homem é mau. Agora, eu fico tentando entender como que a gente pode pensar num homem sendo bom. 2 guerras mundiais, caminhamos para uma 3ª guerra mundial, e vivemos dias dramáticos. Quando você liga uma TV aberta, muita gente aqui não sabe nem o que é uma TV aberta, porque vive muito mais pensando que tudo está nos nossos feeds de celulares. Não, irmãos. Se você viajar pelo Brasil, eu tive o privilégio de viajar de norte a sul, de leste a oeste. Quando a gente liga a TV numa cidade do interior, é muito
muito sangue, é muito crime, é muito mal acontecendo no mundo. E esse drama, irmãos, como eu disse, ele tem fim com a vida de Jesus. O Senhor Jesus entrou na história da redenção. E ele, antes da fundação do mundo, Miqueias capítulo 5 diz isso, que ele é eterno e é antes da fundação do mundo. Ele entra na história da redenção. E ele entra para resgatar esse homem caído, afastado, apartado de Deus, em delitos e pecados, como diz a Escritura. E se a formatação do engano satânico, eu queria voltar só um pouquinho mais, porque a gente não consegue caminhar ali, aqui também deu um problema. Se a gente for pensar como o inimigo Satanás, o inimigo de nossas almas, trabalha, nós precisamos lembrar que Adão e Eva eram supostamente cristãos. Supostamente. Eu vou dizer isso para não precisar fazer uma análise profunda sobre isso, mas supostamente cristãos. E ele os engana de forma muito eficaz e os convence a comer aquele fruto que os levou a uma queda, que com essa queda, né, levou toda a raça humana a perder seu estado original. Então, o veneno satânico, as produções malignas que Satanás faz com o ser humano, o enganando, o empurrando para a religião, o empurrando para um falso cristianismo, né? Isso está expresso numa obra de Jonathan Edwards, Afeições Religiosas, expressa muito bem o fake de Satanás. Ele faz você pensar que você está na glória, quando você canta, quando você dá a oferta, ou quando você faz qualquer ato religioso. E nessa obra, Edwards é cirúrgico em entender o coração humano, porque ele fala sobre afeições como motivações do nosso coração. E Deus fala que o nosso coração é mau, como diz a Escritura. E no nosso cenário, do tempo que a gente vive, nós somos vítimas disso. E é preciso pensarmos como o apóstolo Paulo pensou em Romanos 6, nos revestirmos da armadura de Deus, de tomar o capacete da salvação, da gente se revestir de todos os aparatos espirituais que Deus quer de nós, a palavra de Deus, a oração, uma vida de temor diante dele. Porque é fato, irmãos, a queda provocou em nós orgulho, né? O homem pensa que é o centro do universo, ou medo. É uma dimensão difícil de a gente entender, esse pêndulo. Ou o homem é muito orgulhoso, como diz a Bíblia, amante de si mesmo, provocador de tudo que é mal, ou ele está medroso demais, ele não consegue caminhar, ele está debaixo de grandes sofismas na sua alma, de grandes enfermidades. E século 20 e 21 é marcado por a era das crises psicológicas, que os consultórios de médicos dessa generalidade estão cheios disso. Então, vamos procurar o equilíbrio disso com a palavra de Deus. Entre cristãos, irmãos, tem muito cristão apavorado. Eu não estou falando desse tempo de possível lockdown, não me refiro a isso especificamente. O medo da gente viver uma vida bela no Evangelho, porque esse ser maravilhoso que nos criou, que colocou esse casal naquele jardim das delícias, era um lugar de plena paz e harmonia. Ele estava satisfeito, mas mesmo assim o seu coração desandou. E ele faz a mesma coisa nos dias de hoje, mais próximo de Cristo. Quando você é chamado pela liderança da igreja, quando a gente desafia você a servir ao Senhor, quando você já é um cristão maduro e a gente diz a você, vamos plantar uma igreja? Não, pastor, eu tenho medo. Bom, nenhum problema, eu também tenho medo. Você não conseguiria fazer isso por você mesmo, porque você não é bom. Você não conseguiria fazer isso porque se você entendesse que servir numa religião, seja ela qual for, ela te levaria a Deus. Não há outro caminho. O caminho e a verdade e a vida é Cristo. E há uma promessa de redenção. Essa promessa se conclui na cruz do Calvário, no dia que Jesus morre e disse uma frase que eu queria que você pensasse nela agora. A gente vai agora se preparar para o nosso segundo ato.
Jesus disse: está consumado. Duas palavras. Está consumado. Quando Jesus disse essas palavras, Satanás de fato foi destituído de toda a sua força de tirar você da presença dele. Agora, é óbvio que as tentações permanecem. Você ainda está na carne, nós estamos ainda vivendo nesse dualismo entre bem e mal, até Jesus voltar. Então anseie em viver uma vida de comunhão com Jesus. Procure ler a Escritura, meditar nela dia e noite. Se debruce sobre textos que falam sobre a sua cura, seu perdão, sua redenção. E entenda que vai chegar um dia que as lágrimas dos nossos olhos serão enxutas, que a glória de Deus voltará a essa terra, que nós teremos de novo o privilégio de contemplar a face de Deus, e nós seremos de novo reconectados com a beleza de todo o universo. Por isso, quando você for participar da mesa do pão e do cálice, quando você estiver adorando ao Senhor, faça isso, entendendo que você transitoriamente está nesse estado, aguardando a volta de Jesus, aguardando você ser revestido do novo. A Bíblia fala sobre isso, que nós seremos revestidos de uma outra roupa espiritual. Nosso ser será transformado. Então, Satanás, concluindo aqui, para a gente aplicar isso na nossa vida, Satanás quer subverter o que Deus disse na Escritura. Ele vai sempre conflitar e confrontar o que Deus disse, para te tirar da presença de Deus. Satanás vai tentar fazer você pensar que Deus não é tão bom, porque existe mal no mundo. Satanás vai realmente oferecer a você religião, vai oferecer a você prazeres, ou Satanás vai te empurrar para um estado de miséria em que você vai dizer que Deus não me ama. Então, para que você seja corrigido dessas distorções todas, leia as Escrituras, medite nela, como eu disse, e olhe para o que Jesus fez na cruz. Ele levou sobre si todas as nossas dores, enfermidades, e tomou sobre ele esse castigo que era para nós. Ele levou para ele. E isso é a redenção. É isso que deve fazer você andar de joelhos, caminhar adorando a Ele em espírito e em verdade, e fazer a sua vida uma vida em adoração, uma vida que é bela, mesmo que não seja perfeita. É verdade, não é perfeito, mas é uma vida bela, que expressa amor ao Senhor, expressa não só gratidão, mas senso de que, Senhor, eu quero te encontrar em algum momento, seja quando eu morrer, ou seja quando o Senhor voltar. Eu quero te ver como tu és, a beleza do teu ser glorioso, porque tanto Satanás como Adão me impediram, mas eu quero de novo, eu quero um dia saber o que é isso. E espere por esse gozo, anteviva esse gozo. E todas as vezes que você ouvir mensagens subliminares, sutis, malignas, te empurrando para o mal, para você pensar mal do teu próximo, para você cometer mediocridades, pense que por trás disso pode ter um ser maligno trabalhando no seu ser, fazendo você pecar contra Deus. Então resista a ele, resista em oração, achegue-se a Deus. Qual o grande problema de Adão? Parece que ele não se achegava a Deus, porque se ele se achegasse a Deus, ele não iria ouvir aquele ser esquisito que apareceu lá. Provavelmente não. Então, que nessa noite nós tenhamos essa perspectiva de nos achegarmos a Ele, a cruz, nos rendermos a Ele. Quero sugerir que você, quando você vê aqui nosso irmão João que vai ser batizado, pense sobre isso. É mais uma vitória sobre o pecado. E pense em quantos Joãos e Marias, Pedros e quem quer que seja, poderão ser salvos pelo Evangelho de Jesus. Viva uma vida na glória, para a glória e em glória de Cristo. Eu queria passar agora para o segundo ato. Nós vamos cear primeiro ou vamos fazer o... Prefere, Cláudio? Então nós vamos encerrar essa parte, passaremos ao batismo e em seguida a ceia para que nossos irmãos possam participar. Eu quero orar essa parte. Ore comigo, por favor. Santo Deus, nós te bendizemos, te agradecemos por essa história contada de forma tão simples e sucinta,
que mostra o caminho que o Senhor mostrou a nós. A criação, a queda e a redenção e a beleza de Cristo, o servo sofredor, que levou para seus ombros, sobre seu corpo, toda a nossa iniquidade, Senhor. E nós desejamos ser gratos a Ti. Desejamos confessar a Ti todos os pecados que às vezes não queremos nem ver em nossas vidas. Pode ser que em algum momento sejamos enganados e pensemos que somos bons, mas Tu nos dizes que somos maus. Portanto, precisamos ser perdoados por Ti todos os segundos, todos os instantes da nossa vida. Nessa noite nos perdoa de toda iniquidade. Há muito que nós precisamos aprender contigo. Então faz com que o Teu Evangelho aplicado às nossas vidas nos leve a sermos transformados de glória em glória, Senhor. De glória em glória, até que nós nos tornemos mais e mais parecidos com o Teu Filho Jesus. Nessa noite, ao cearmos, temos comunhão e temos esse momento de adoração. Tu, Senhor, tenhas prazer em nossa adoração. É o que nós pedimos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Quero passar agora para Cláudio, por favor. Boa noite, gente. Bem, hoje é um dia muito especial porque a gente, quando nós apresentamos, algumas semanas atrás, nós apresentamos um grupo de pessoas que passaram na classe de integração e foram aceitas pela igreja para se tornarem seus membros. Faltaram duas pessoas, uma que seria batizada e uma outra que não pôde estar aqui, que é o Diogo. Ele vai ser também hoje apresentado como membro da nossa comunidade. Hoje nós vamos, quero convidar o João. Cadê o João? João Kleber. E o João Kleber tem já estado conosco já há muito tempo conosco. Eu vou pedir que você fique aqui pertinho. Eu vou pedir alguém aqui que me ajude aqui no microfone, porque o ideal é que nós tivéssemos um aqui sem fio, não com outro sem fio, se fosse o caso. Você pode ficar aqui. Isso. O João Kleber, eu perguntei para ele o seguinte: João, quem é que te influenciou para que você cresça no Evangelho? E ele chegou e falou assim: primariamente meus pais. Cadê os pais de João? Eu queria convidar vocês. É o Rosinaldo, não é isso? E a Carla, não é isso? Irmãos, vocês podem vir aqui. Fica desse lado aqui para eu ficar perto dos seus pais. Perguntei ao João, quem influenciou vocês? Ele falou: meus pais, primariamente meus pais. Eu quero agradecer a vocês. Porque a Bíblia diz que é bom os pais que instruem os seus filhos no caminho do Senhor. A gente acha que isso nunca vai acontecer. Há quantos anos, João? 28? Olha, 28 anos. E eu louvo a Deus pela vida de vocês, meus irmãos em Cristo, por ter zelado pela vida do João. O João também está aqui com o seu irmão, que é o Pedro, não é isso? Cadê o Pedro? Let me hear, Pedro. Let's go, guys. Vamos lá. Pedro, é tímido ele? É um pouquinho, né? Pedrão? Pedro é o irmão dele, né? A família toda está aqui. E eu louvo a Deus pelo João e dele estar aqui conosco. Mas ele também não falou só da família. Ele falou de uma pessoa muito especial, que o influenciou também para a sua vida para o Evangelho. Ele falou sobre a Keila. Cadê a Keila? Eu me ri, a Keila. A Keila é a irmã mais quietinha da comunidade.
ver aqui. O João também é quietão, tal, tudo mais. Você pode ficar aqui perto também, isso aí mesmo. A Keila também, o João disse que foi uma pessoa muito importante para que ele entendesse o Evangelho e caminhasse no Evangelho. É a noiva, não é isso? Noiva. A gente não pode esquecer disso. Isso é vital. Então, eu quero agradecer a vocês por serem instrumentos de Deus. A importância de vocês nunca deixarem de falar o Evangelho para seus filhos, como vocês fizeram, a Keila, o seu noivo, vocês. A importância de uma palavra do Evangelho na vida de alguém pode marcá-la para sempre, pode influenciá-la numa decisão. Eu quero agradecer a Deus de todo o coração pelo que vocês fizeram. João, agora é a hora de você ficar aqui de frente para mim. E eu quero te fazer algumas perguntas. Eu vou pedir para a sua para segurar para aqui. João, você crê que Jesus Cristo é o teu Salvador? Você confessa que você vai testemunhar do cristianismo, do Evangelho, não ser apenas aquele cara que diz que vai à igreja, mas não tem nada a ver com Jesus, mas você promete ser fiel ao Evangelho, honrar esta igreja por meio desse testemunho, não apenas essa igreja, mas honrar o nome de Cristo pelo seu testemunho no Evangelho. Você promete viver em missão. Lembra que eu estava falando com você? Olha, você e a Keila sejam instrumentos de Deus nessa igreja. Sejam instrumento dele e para a glória dele. Não venham só aqui e sentem e vá embora. Trabalhem. Usem os dons de vocês para a glória de Deus. Então, João, você promete honrar a Deus? Você promete viver para a glória dele? Sim. Então, João, como ministro do Evangelho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu batizo para que, em nome da Trindade, daquele que é o Rei da Glória, daquele que é o Senhor do Universo, daquele que o selou para a vida eterna, possa derramar sobre você bênçãos sem medidas, que o Espírito Santo possa ser derramado sobre você, que teu coração seja para sempre dele, que a tua alma seja para sempre dele, que teus pés andem na presença dele, que você, João, você possa viver enquanto estiver nesta terra, glorificando o nome dele, que ele te use para a glória dele. Como ministro do Evangelho, João, eu quero declarar, profetizar, se assim eu puder, que o teu coração seja sempre dele, que os teus pés nunca mais retrocedam, que, como diz a palavra do Senhor, que ele te comprou com um sangue precioso, que ele morreu por toda a sua vida. Senhor querido, Pai eterno, eu te rogo para que o João viva completamente para a glória do teu nome. Amém. Senhor, eu te peço que agora, nesse momento, o Senhor derrame dons, dê dons a ele, Senhor. Derrame dons, Senhor. Dê dons a ele que ele precisa, Senhor, para ser um instrumento, um vaso nas mãos do oleiro. É isso que eu oro, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Trouxeste a mim reconciliação.
cruz eu me apego. Vocês poderiam dar uma salva de palmas? Agradecendo a Deus pela vida do João. Eu queria chamar o Diogo aqui. O Diogo é o genro do Paulo, esposo da Tati, filha do Paulo, genro da Lu, tudo em família. Então, só faltou o Diogo, da última vez ele não pôde estar aqui, e nós queríamos recebê-lo como membro da nossa comunidade. Você já foi batizado, já crê em Cristo, então nós queremos só recebê-lo. Eu queria chamar o pastor Alessandro aqui, para que pudesse orar. E eu queria perguntar à igreja: todos recebem o Diogo livremente, para que ele seja o teu irmão nessa comunidade? Amém? Amém. Amém. Então eu vou pedir ao pastor Alessandro para que ore pelo Diogo. Amém. Vamos orar? Pai querido, nós te louvamos, te agradecemos pela noite especial que o Senhor está nos proporcionando, te agradecemos por tudo que está sendo feito aqui em teu nome. Agradecemos pela tua graça derramada nesse lugar e queremos te agradecer pela vida do Diogo, esse irmão, amigo querido que desde a sua chegada muito tem contribuído e somado para o teu reino nesse lugar. Te agradeço pela inclusão dele no nosso corpo, no corpo de Cristo. E eu te peço, Senhor, que o Diogo ele seja um instrumento nas tuas mãos, assim como ele já tem sido. Que o Senhor o abençoe na caminhada no Evangelho, que o Senhor o abençoe na caminhada com esta comunidade. Que o Senhor dê a ele graça e dê a ele dons para que possa somar conosco na pregação do teu Evangelho e no crescimento do teu reino. Estamos alegres e felizes pelo batismo do João e pela inclusão, pela chegada do Diogo no corpo de Cristo nessa igreja. Em nome de Jesus. Amém. Quantos podem receber também o Diogo com palmas? A igreja presbiteriana não gosta muito de aplaudir, não sei porquê. Eu fiquei pensando assim, será que o Diogo viu na internet como é que é um batismo presbiteriano? Aí normalmente ele vê um pastor botando um golinho d'água assim, eu entorno, gente. Você precisa tomar a decisão de ser um cristão. Nós vamos preparar você rapidamente para ser batizado e depois cear. E depois que nós servimos os elementos da ceia, nós vamos estar em adoração e você vai orar. Está em nosso meio. Por isso que o apóstolo Paulo diz que a ceia, ela pode servir como cura ao nosso próprio coração. Ela pode renovar a nossa fé. Por isso que nós não cremos em igreja, embora tenha muitos irmãos assistindo os nossos cultos em casa, nós não cremos em igreja online, no seu sentido pleno. A gente entende as pessoas que não podem vir, mas elas não podem fazer um único ato, que é um ato feito na comunidade. E só ao meu ver, só na comunidade é que é o sacramento do Senhor. Comer do pão e beber do cálice. Todas as vezes que foi feito isso nas Escrituras, foi feito em comunidade. Então é nisso que nós cremos. Sei que nós passamos um tempo muito a vibe do pessoal ceando em casa. Nós não acreditamos que esse seja um princípio bíblico no seu sentido de que a ceia do Senhor foi feita para ser realizada em comunidade, com o corpo de Cristo. Então, é isso que nós cremos, e por isso que nós achamos isso tão importante na nossa crença. Nós precisamos estar juntos para comer do pão e beber do cálice. Então é um incentivo aos irmãos, que aqueles que podem vir, que venham, mas aqueles que não podem vir, esperem ansiosamente até poder ter a possibilidade de vir e comungarmos juntos. Vamos adorar. Enquanto nós adoramos, os irmãos vão distribuir os elementos da ceia.
E o João vai ser o primeiro a receber e o Diogo o segundo, obviamente. Vamos fazer isso em adoração.
vivemos mais para nós, mas vivemos para um Cristo que morreu numa cruz. Só temos a Ele, declara. O que tenho a não ser tanto amor em teu olhar. Esse mundo vai passar, mas tua verdade ficará. Jesus, eu só tenho a ti esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. Tua mão sustentar, tua mão sustenta o céu e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. Glória a teu nome, Senhor. Isso o que a não ser tanto amor em teu olhar. Esse mundo vai passar, nesse mundo
antes do pastor Cláudio encerrar, então, queria dar um aviso bem rapidinho, principalmente para os jovens, né? Sábado, dia 28, nós estaremos aqui de novo, onde nós vamos estar falando um pouquinho sobre cosmovisão, com o tema Libertos da Cegueira. Então eu queria que você convidasse seus amigos, se inscrevesse e viesse para cá no sábado. A gente está com uma pegada diferente da última que nós tivemos aqui. Então a galera está preparando aí várias coisas, surpresas. Então não deixe de vir, convide um amigo, se inscreva e venha para cá. Às 19 horas, tá bom? Acompanhe aí as redes sociais, naquilo que nós vamos estar informando para vocês. E não deixe de estar aqui, tá bom? Cosmovisão, Libertos da Cegueira. E aí nós vamos falar um pouco sobre isso. Obrigado, gente. Bem, gente, os moços podem se sentar, senão eles vão ficar tocando ali. Não vou demorar, é rápido. Eu queria que o Douglas colocasse os slides. Bem, gente, deixa eu só rapidamente, antes de nós terminar, não tão rápido, hoje foi um dia especial, mas eu comecei a plantar essa igreja há 20 anos atrás, a Igreja Presbiteriana Atos. Ela começa no Porto Velho, Porto Novo, depois vai para Porto Velho, depois vem para cá. Durante 20 anos nós sempre pedimos a Deus para que nós pudéssemos plantar igrejas. A Atos surge a partir de um entendimento de Atos capítulo 1, verso 8. Mas recebereis o poder, mas quando vocês receberem o poder do Espírito Santo, vocês serão testemunhas minhas, Jerusalém, Judéia e Samaria até os confins da terra. A Atos nasce nesse contexto e a gente sempre sonhou e planejou plantar igrejas, criar novos campos. Nós tentamos algumas vezes, tentamos em Itaboraí, tentamos em Nova Cidade e não deu certo. A gente ficou muito frustrado com isso, muito triste com isso. A gente não entendia porque o nosso nome, a nossa identidade e a nossa visão, que é transformar as cidades pelo poder da graça, a gente não estava conseguindo fazer isso. Alguns anos atrás, talvez 4, 5 anos atrás, antes mesmo de sermos presbiterianos, Deus começou a colocar algumas coisas dentro do meu coração. E foi se afunilando, e eu comecei a conversar com o conselho sobre novos campos de plantação de igreja. Então nós lançamos um mosaico, que a gente chama de novo normal, novo começo e novos campos. Isto é, a pandemia não está nos parando, a gente não quer parar, a gente não quer simplesmente deixar de ser igreja nesse tempo. E nós então começamos a sonhar com plantações de igreja em algumas regiões do nosso país. A primeira plantação, próximo slide, ela vai acontecer em São José dos Campos, num hotel chamado Oio Urupema. Este é um hotel em São José dos Campos, uma cidade de São Paulo. Como surge esse entendimento? Aos 4, 5 anos atrás, eu estive em São José dos Campos, em Pindamonhangaba, foi um casamento de uma pessoa. Eu talvez tenha mais tempo que isso, eu sou muito ruim de crono, né, de tempo, essas coisas todas. E eu falei assim, eu plantaria uma igreja nesse lugar. Por quê? Porque era um lugar onde nós tínhamos 23% de cristãos e 60 e pouco de católicos. Então nós tínhamos pouquíssimas igrejas. Aconteceu o mesmo com Taubaté, aconteceu o mesmo com São José dos Campos. Nós temos hoje, pelo IBGE de 2010, São José dos Campos com 23% de cristãos, 2010, eu estou usando 2010, 2020 não saiu, deve ter aumentado, com certeza. Nós temos 23% de cristãos e uma galera de católicos. Nós temos 7 igrejas em São José dos Campos, 7 igrejas, com um público com 710 mil habitantes, baseado em 2010. Então, meu sonho do início era plantar a gente era
para a gente era plantar em Pindamonhangaba. Mas eu tenho um amigo chamado Pastor Ezio, da igreja batista, chamada Ibage, em São José dos Campos, que eu tive conversando um ano atrás com ele sobre isso, e ele falou assim: Cláudio, eu sei que Pindamonhangaba precisa, Taubaté precisa, mas São José dos Campos é um ótimo lugar para se plantar a igreja, e aqui a gente está crescendo a beça e nós precisamos de plantação de igreja. Uma só igreja lá, por exemplo, domina toda a cidade, é chamada de Igreja da Cidade. Ela tem 5, 6 mil membros praticamente em São José dos Campos. Quem é que vai plantar essa igreja em São José dos Campos? Eu. É um campus. Deixa eu explicar isso como acontece. Quando e por quem? Eu vou começar, nós já estamos conversando com isso sobre o conselho já há algum tempo, na próxima quinta-feira, no Hotel Oio Urupema. Como é que será isso? Isso é um campus, não é uma igreja ainda, é um campus. Isso acontecerá nas quintas-feiras. Aos domingos eu estarei aqui, nós estaremos aqui. Nós não estamos, nem eu não estou saindo da igreja, tá? Nem os próprios plantadores próximos que estão vindo aqui estão saindo da igreja. Nós estamos começando campus. Nós entendemos que não vale a pena a gente ser igreja aqui, onde as pessoas entram e saem, e a gente fica aqui entre nós. Nós queremos plantar a igreja em todo esse país, em toda a cidade que a gente puder. Talvez você pergunte, mas por que não São Gonçalo? Porque São Gonçalo para nós é o lugar com mais igrejas da América Latina, é o povo mais religioso do planeta, dentro de uma cidade. O problema é que a gente não consegue entender porque São Gonçalo está do jeito que está. Então nós queremos ir para lugares que precisam mais do Evangelho, que não é que nós não vamos plantar mais em São Gonçalo, mas agora nós queremos ir para alguns lugares estratégicos. Então a gente começou em São José dos Campos, vai começar no dia 26 agora. Se alguém quiser ir para São José dos Campos comigo agora, na quinta-feira que vem, por favor, fale comigo, e a gente vai estar lá, parte do nosso conselho vai estar conosco, e nós vamos estar começando o início de um campus em São José dos Campos. Você viu um hotel ali, porque em São José dos Campos são os lugares mais baratos para você começar uma plantação, mais baratos. Esse é o hotel mais simples da cidade, só que ele fica numa cidade, num bairro que não tem igreja alguma, nenhuma, de nenhum tipo. Então é ali que nós vamos começar a plantação dessa igreja. Incrível, né? Você ainda está num bairro que não tem nenhuma igreja, mas ainda existe no nosso país. Então nós estamos indo para lá, um lugar extremamente difícil, desafiador, mas nós vamos começar no dia 26/11 o nosso campus em São José dos Campos, porque nós temos um sonho: plantar São José, Taubaté e Pindamonhangaba e o Vale da Paraíba inteiro. Nós queremos plantar igrejas, por isso nós estamos desafiando vocês, que tem chamado do Senhor, para que vocês possam sonhar por isso e também fazer parte. Por que nós levamos muito tempo para plantar? Porque as pessoas que poderiam plantar estavam sendo formadas ainda, sendo desenvolvidas, e algumas coisas não deram certo. Hoje nós temos uma missão como igreja, começar a plantar. Então esse é o campus de São José dos Campos. Esse senhor aí, de 50 e poucos anos, vai começar o campus em São José dos Campos. A próxima plantação, o próximo campus vai ser em Itaipuaçu. Maricá é a cidade que mais cresce no estado do Rio do nosso lado aqui. Eles têm um investimento de petróleo absurdo. Maricá, por exemplo, ela recebe 500 milhões anual só de royalty de petróleo. Então, quem é que vai começar o campus Itaipuaçu? Presbítero dos Carlos, seminarista, já é formado em teologia, já se formou no seminário, e ele vai começar esse campus em Maricá. Ele já tem uma casa na região de Itaipuaçu, já tem até local, eu acho, se eu não me engano, né, que nós estamos estudando para a plantação,
E ele vai começar em março de 2021 a plantação o campus. Também será no meio de semana. É campus, tá bom? É um campus. Campus não é ainda uma igreja, é um campus. Na igreja presbiteriana, no tradicional, é congregação, tá bom? Mas nós somos um campus, nós não falamos congregação. Então, será também iniciada por Luiz. Mas nós também temos uma outra cidade que nós vamos começar. Será o campus Itaboraí. Pessoal de Itaboraí, amém? Amém. Tem gente de Itaboraí aqui, tem gente de Itaboraí aqui. Nós vamos começar o campus de Itaboraí. Nós tivemos algumas tentativas em Itaboraí, não deu certo. E nós vamos começar, mas nós vamos começar de forma diferente. Por que está uma interrogação? Porque a gente só está esperando o seminarista aí voltar de um papel muito importante, que nós vamos enviá-lo para Itaboraí. Então a gente está uma interrogação aí, mas nós vamos colocar seminaristas para plantar lá em Itaboraí. Possivelmente também será num hotel em Itaboraí, esse começo de plantação, que será um campus também no meio de semana, e também provavelmente a data base será março de 2021. O único que se antecipou a isso fui eu, porque eu sempre sou assim. Eu sou muito inquieto, não é? Porque a região que nós estamos lá é cara, e a pandemia providenciou para nós custos menores de acesso. Então, gente, o que eu quero dizer com isso? É que nós vamos precisar de vocês para esses campos. Eu não tenho dúvida que esta igreja será muito mais abençoada. Não tenho dúvida, porque nós estamos fazendo a nossa missão. Eu não tenho dúvida que esta igreja crescerá muito mais do que ela cresceu. Porque é uma igreja em missão. Nós não somos uma igreja de programas, para você vir aqui esperando um programa da nossa igreja para entrar. Nós somos uma igreja em missão. Nós estamos pensando em plantar a igreja. Nós queremos que os nossos jovens, as pessoas que têm chamado para plantar a igreja, elas sejam preparadas e treinadas para plantações. Nós entendemos que nós não somos os melhores, mas nós temos um desejo de novas plantações. Como é que você pode nos ajudar? Primeiro, procurando Luiz Carlos e dizendo assim: eu quero fazer parte da sua equipe de Maricá. Como? Indo, porque o Luiz vai começar em breve a sua estratégia para Itaipuaçu. Ele vai precisar de gente para evangelizar, ele vai precisar de do seu time lá na plantação da igreja do campus no meio de semana. Você pode também investir nisso. Eu queria que você entendesse que você, por favor, use seu dinheiro para investir nas plantações dessas novas igrejas. Nós não estamos usando dinheiro para aumentar meu salário, aumentar o salário de ninguém, é para plantação de novas igrejas. Então use seu dinheiro por isso, seja generoso por isso. Então procure o Luiz. Se você quiser, pastor Cláudio, queria ajudar em São José dos Campos, vem falar comigo. Sempre às quintas-feiras. Só vai parar no período do Natal, que nós não vamos estar lá nem Ano Novo. Mas começa agora, dia 26, depois na outra, próxima semana também. Semanalmente nós vamos ter um encontro agora e mais 2 encontros em dezembro. Aí a gente para e só volta em janeiro. E Luiz vai ser em março. Então nós temos uma equipe que está me ajudando a ir comigo. O Paulo está indo comigo me ajudar nessa plantação, sua família, a minha família também está, alguns irmãos estão nos ajudando nisso, o conselho desta igreja está nos ajudando nisso, e isso tem sido uma bênção para nós. Nós estamos sendo recebidos de maneira incrível em São José dos Campos. Nessa quinta-feira, na semana passada, foi quando? Essa semana agora, quarta, nós distribuímos mais de 300 convites para a nova igreja, para o novo campus. Nós fomos muito bem acolhidos. Agora nós não sabemos o que Deus vai fazer. O que nós sabemos é que Deus nos deu uma missão, e ela foi tardia para nós, levou 20 anos. Nós queremos que isso agora será eficaz. Nós estamos começando a colher os frutos dos nossos seminaristas que estão se formando, e de gente nova que está chegando e também quer enfrentar o desafio de plantação de novos campos.
E nós vamos para Itaboraí, mas também tem gente já cogitando Niterói, tem gente mais cogitando outra coisa, e nós queremos ser uma igreja em missão. Nós não temos uma ideia de sermos uma igreja de programa, não queremos ser. Queremos ser uma igreja em missão. Então eu quero pedir a Deus que você possa orar por nós e nos ajudar, seja em oração, seja investindo e seja indo. Você não vai sair da igreja Atos aqui. Você vai para Maricá, você vai para Itaboraí no meio de semana e a gente vai dizer quem? Nós vamos fazer isso em breve. Quem topa ajudar Maricá? Quem topa ajudar Itaboraí? E aí nós vamos com uma equipe, com um time que vai ser treinada para esse campus inicial. E aí nós vamos começar novos campos e movimentar equipes de plantação, porque nós acreditamos que é a plantação de igreja que transforma a cidade e nada mais que isso. Amém? Amém. Sim ou não, gente? Sim. Estão animados? E eu espero que vocês queiram servir. Para mim, a igreja só faz sentido nisso. Então eu espero que você queira ser um instrumento de Deus, que você queira servir ao Senhor. Vamos orar, porque já passou do tempo há muito tempo. Eu queria que você se colocasse de pé. Tem mais alguma coisa hoje? Não. Qualquer dúvida sobre alguma coisa, me procure. Alguma dúvida sobre São José dos Campos, alguma coisa sobre Maricá, Itaboraí ainda não, porque ainda a gente está esperando alguns detalhes. Pode procurar o conselho também, que ele está envolvido em todo esse processo e Deus vai cuidar de nós. Então eu espero que você já na quinta-feira, que você não vai poder ir, às 19h30, esteja orando por nós. Nós vamos começar uma nova igreja. Nosso slogan lá foi novo normal, novo começo, uma nova igreja. IPB Atos, São José dos Campos. E lembre-se, sempre será IPB Atos, São José dos Campos, Maricá e Itaboraí, tá bom? Sempre assim. Quando esses lugares se tornarem uma igreja, oficialmente nós nos tornaremos um presbitério. Será o nosso presbitério, onde nós vamos formar os nossos pastores, vamos ordenar os nossos pastores e vamos enviar os nossos pastores. Então, junte-se a nós nessa caminhada, junte-se a nós nessa jornada. Eu não tenho dúvida que Deus vai derramar infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, porque a gente só está fazendo o que Ele disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda, e é isso que nós vamos fazer. Amém, amém, gente? Amém. Vamos orar ao Senhor. Pai bondoso, obrigado por essa noite, por esse tempo. Obrigado pelo João, pelo seu batismo, pela chegada do Diogo. Obrigado pela palavra de hoje à noite. E obrigado por esse fôlego novo que o Senhor está nos dando, Senhor. Mas sabemos que nunca é fácil, Senhor, plantar novos campos, começar novos campos. Nós precisamos de estratégia, nós precisamos que o Espírito Santo quebrante o coração das pessoas do local. Nós precisamos que as fortalezas do diabo sejam quebradas. Nós precisamos, Senhor, de que irmãos estejam investindo não só em oração, mas financeiramente. Nós precisamos que irmãos também estejam se dispondo a ir, quem sabe, talvez alguns irmãos aqui orarem, marcarem um campus para poder servir, ajudar no meio de semana, seja o de Itaipuaçu, seja o de Itaboraí, quem sabe alguém queira ajudar em São José dos Campos. Senhor, nós te pedimos que o Senhor possa fazer dessa igreja uma igreja extremamente missionária. Que os jovens que chegarem aqui, Senhor, eles sejam tão apaixonados pelo Evangelho, que eles queiram se preparar para plantar novas igrejas em todo esse país. Senhor, nós queremos que os nossos jovens sejam treinados, capacitados, Senhor, para plantarem novas igrejas, não para ficarem vindo aqui tão somente, Senhor,
não para apenas ouvir uma coisa ou outra